aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para mais um vídeo hoje, né? E antes de mais nada, preciso pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir os vídeos, ativar o sininho de notificação para receber mais conteúdos. Isso ajuda bastante o YouTube a entregar os nossos vídeos para outras pessoas. E hoje eu quero falar, sem mais delongas, com vocês sobre um conceito, explicar um pouco mais sobre o que seria o novo Éon, a nova era. Muito se fala a respeito de nova era, novo Éon, mas o que isso quer dizer? Bom, basicamente, tá? O novo ou um Éon, uma era, é medido pela forma de influência consciencial e espiritual no ser humano. Ou seja, é aquela era que tem uma predominância de uma nova consciência ou de espiritualidades ou religiões que levam a essa nova consciência ou respostas que essa nova consciência precisa para a evolução da humanidade. Baseado nisso, vou explicar mais ou menos para vocês os últimos dois e o atual. O Éon de Ísis. O Éon de Ísis traz o conceito de quando o ser humano não entendia o milagre da vida, do nascimento, né? Então você imagina, as pessoas estão lá do nada, né? Elas tinham naturalidade, obviamente, na nudez, no sexo, e aí, de repente, a mulher estava grávida e de repente nascia uma criança, e o homem começa então a perceber, o ser humano começa a perceber que existe um milagre da geração da vida que é só a mulher que consegue. Isso marca, então, obviamente, a grande pergunta: como nascemos? Ou o que é o nascimento? E aí, toda a espiritualidade e consciência nesse sentido da humanidade vem no sentido da geração. Então, é no momento da história onde percebemos as civilizações terem como culto central as mães, as matriarcas. Então, temos nesse sentido, né, no cerne desta era, Ísis, Pachamama, Gaia, e assim vai. Ou seja, a mulher é um ser sagrado, o divino é feminino e a geração da vida se dá através do feminino. Então, a geração da vida, né? O nascimento das plantas, toda a proliferação da fecundidade é dado pelo arquétipo feminino das deusas. Então, vocês vão ver isso nos arquétipos das deusas celtas, gregas e tantas outras. Passado esse Éon, passado essa era, o ser humano então entende que o milagre do nascimento se dá através da fecundação entre homem e mulher, ativo e passivo, masculino e feminino, e assim vai. Mas o ser humano passa a se perguntar: e agora? O que acontece depois que a gente morre? E aí, justamente, a questão da morte é que vira o cerne central da questão, e o Éon, então, passa a trazer a questão da espiritualidade ligada à ressuscitação ou à vida após a morte. E então o ser humano, com seu nível de consciência, passa a adorar e buscar deuses que geralmente são masculinos, mas em alguns casos da história pode acontecer com deusas, onde existe uma ligação com o mito solar. Ou seja, aquele que nasce, se coloca no auge e depois declínio até sua morte para renascer no dia seguinte. Então, no cerne dessa era, né, nós temos os cultos ao Deus ressuscitado. Vamos perceber então os cultos a Osíris, Jesus, vamos ter Mitra, vamos ter todos os cultos que são um arquétipo do Sol, ou seja, em cima do mito solar. Nós temos, nesse sentido, várias conotações. Por exemplo, o Sol está no elemento central da astrologia e tem os seus 12 signos distribuídos, né, pela sua trajetória de um ano. Então, o Sol ao centro e 12 signos ao redor. Temos Hércules e os 12 trabalhos, Irã Abif, nós temos Jesus e os 12 apóstolos,
nós temos uma série de ligações, né? Até mesmo o Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda e vários mitos que são ligados ao Sol nesse sentido. Mas aí o ser humano então entende através da espiritualidade, né, da religiosidade e do grau de consciência deste Eon, do Deus ressuscitado, que a morte talvez não seja o fim. E aí nós temos todas as teorias religiosas, que existe céu, inferno, purgatório, mundo dos mortos, que tem umbral, que tem, enfim, porque o homem passa a se conectar com essa questão do pós-morte. Mas passado esse Eon, ou seja, nós sabemos agora, temos consciência do começo da vida e do pós-vida. Fica uma lacuna, porque no começo o homem celebrava o nascimento, certo? A humanidade celebrava a vida ao nascer. Depois ele passa a entender ou cultuar de alguma forma a morte, ou seja, a vida quando ela encerra. Mas e a vida? Onde fica, né? É aqui que entra, então, o novo Eon. O Eon da criança coroada, ou o Eon de Horus, como chamamos em Telema, é o Eon onde o grande lance, o grande ato de consciência e a sua espiritualidade acaba levando a viver com experimentação, a viver com experienciação das coisas, a viver de fato, verdadeiramente as coisas como elas são, celebrando as coisas como elas são. Não comer por comer, não beber por beber, não amar por amar, mas estar presente ali de fato, né? Trazer para si a consciência do momento presente, da vida que está acontecendo agora. E aí, por que da criança coroada, né? Porque é justamente isso, a criança ela experimenta, a criança ela não tem rótulos, a criança não tem limites, a não ser aqueles que nós vamos ensinando ao longo da vida para ela. E esse ON nos chama justamente a experimentar sem rótulos, sem críticas. Ah, eu não vou comer aquela comida porque aquela comida eu não gosto, só que você nunca comeu. Então experimente, tenha consciência, aprenda sobre si mesmo. Isso é o que a criança faz. E em Telema, óbvio, tem muitas pessoas que dizem que a palavra deste ON é silêncio, porque Harpócrates, né, o elemento central dessa história do novo Eon, faz o símbolo do silêncio. E faz muito sentido, se você for pensar, que a experiência não cabe uma leitura, não cabe uma explanação, porque aquilo que eu experimento e como eu experimento e a experiência que eu tiro disso é intransmissível, porque todos os atributos físicos, todos os sensores, né, que tem no meu corpo são diferentes do corpo de qualquer outra pessoa. Todo homem, toda mulher é uma estrela, ou seja, tem suas características em si. Então, aquilo que eu experimento e gosto, para o outro pode não ser tão legal. Então, não é algo para se ficar falando. Olha, a minha experiência, ai, porque eu experimentei tal coisa, ai, porque eu tive tal experiência em tal lugar. É silêncio, para que a pessoa experiencie da forma pura, sem conceitos ou preconceitos formados através de outro. E aí é aquilo que o próprio Raul traz na música Egoísta: o que eu como a prato pleno, bem, pode ser o seu veneno. Mas como vai saber você sem testar? E é essa a ideia do novo Eon. É um Eon de liberdade, é um Eon de alegria, de festas, de experiências. Ah, Pedro, mas tem que se ter consciência para fazer as coisas, tem que... A questão é, você precisa, obviamente, fazer tudo com consciência e tudo de forma calculada nos resultados que você vai gerar para que você não se coloque em situações ruins. É óbvio isso. Mas a grande questão é que fazer ainda vem na frente do que ficar pensando. E o ego procrastina demais todo o trabalho, toda a experimentação, a vida em si. Como? Racionalizando. Ai, será que isso é bom? Será que não é? E se eu fizer de tal jeito? Se eu fizer de tal... Faça. Faça com consciência do que está fazendo, medindo os resultados,
Mas fazer, a ação, é o centro dessa energia que nos circunda nessa nova era. E por isso nós percebemos que muitas pessoas que têm nascido já dentro dessa nova era, que alguns colocam como sendo ali por volta de 1900, no início dela, são pessoas ligadas a experiências. São nômades digitais, são pessoas que dão mais ênfase em viajar, em experimentar novas culturas, novos sabores, do que ficar comprando casas, carros e poupando dinheiro. São pessoas que muitas das vezes têm relações afetivas mais liberais, né? Por quê? Porque o cerne para ela ali dessa nova consciência é a experimentação, é a experiência. E há quem diga: ah, Pedro, mas isso é errado, eu não concordo, e tá tudo bem. Porque o grande lance da experiência é que você tem todo o direito de não experimentar as coisas, mas você não tem direito nenhum de tentar proibir outra pessoa ou tentar tolher o direito de outra pessoa em experimentar. Entendeu? Bom, espero que tenha passado um pouco, né, para vocês do que é o novo EON. Obviamente, tem muito assunto a respeito, tem muita coisa bacana para ser dita, para ser falada, para ser pensada, lida, estudada, mas a ideia aqui é só trazer um pouquinho do assunto difícil, mais digerido para vocês, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, agradeço demais essa força e até mais, pessoal.